Hoje queremos compartilhar com base no que Deus está fazendo num movimento, que é o movimento de discipulado, pastoreio de pastores e igrejas saudáveis. A gente quer tornar essa palavra o máximo, nós queremos tornar essa palavra o máximo pessoal possível, mas também nós queremos que você perceba que Deus está fazendo um movimento. Deus está movimentando algumas coisas. Deus está agindo de alguma maneira poderosa. Por que eu estou falando isso? Eu comecei no MAP em 99, ano 2000, 2001, comecei, pela graça de Deus, a liderar os primeiros grupos de pastoreio de pastores aqui na cidade, aqui na região, e tenho colegas que estão desde 2002. Cadê os colegas de 2002 que estão aqui, né? Domingos de 2002, quem mais que está? 2004, 2005, 2007, né? 2010, ali alguns colegas foram chegando depois, e eu me lembro que em 2002, 2003, né, eu insistia muito com os amigos pastores para estarem no pastoreio de pastores. Era um trabalho muito árduo. Minha esposa, muito querida, me encorajava, dizendo às vezes, né, mas você continua insistindo ainda? Por que você continua ligando para esses pastores? Eles falam que vão, mas não vão, eles te deixam sozinho. Às vezes eu preparava o café para a galera não comparecia, né? E na semana seguinte eu estava lá ligando de novo. Então foi um tempo assim bem árduo, foi um tempo de muita plantação, mas eu percebo um kairós de Deus. Qual que é o kairós de Deus? Hoje, pela graça de Deus, as igrejas, as denominações, os pastores têm se aberto para serem cuidados, para serem saudáveis, para terem igrejas saudáveis, para serem discipulados e discipuladores. Há um momento diferente na vida da igreja. Você pode dizer amém? Há um momento diferente na vida dos pastores, a ponto de que nós não estamos conseguindo atender toda a demanda, não é, Marcelo? A demanda hoje é tão grande como nunca houve. Nunca houveram tantos pastores e líderes desejando saúde, desejando crescer, desejando avançar, romper, né, com barreiras, romper com limitações, ganhar saúde. Nunca tivemos um movimento de tantas igrejas desejando tornar-se igrejas saudáveis, igrejas discipuladoras, centradas em Cristo, buscando realmente ouvir a Deus. É um tempo de um kairós. Então nós percebemos que há um movimento de Deus, há um chamado de Deus para esse tempo, e há um movimento de Deus acontecendo no meio da liderança e no meio da igreja. Nós aqui somos uma igreja discipuladora. Já faz alguns meses que nós fizemos o último levantamento de quantos grupos de discipulado nós temos aqui na IMEL Cuiabá. Eu não tenho agora de memória, mas nós, perdão por não ter clareza desses números, porque não fiz o levantamento recente, mas nós temos hoje, o último levantamento, nós estávamos com mais de 60 grupos de discipulado aqui na nossa igreja. Ou seja, mais de 200 pessoas envolvidas em discipulado. E isso tem crescido, todo mês nascem grupos novos. Todos os meses agora há multiplicação de novos grupos acontecendo. Ou seja, há um desejo por saúde, há um desejo por discipulado, há um desejo por avançar em ter saúde. Eu quero trazer para os irmãos algumas expressões bíblicas disso, e também acompanhando o movimento que Deus tem feito no mundo. Nós temos a alegria, né, e o prazer de sermos discipulados já há muitas décadas pelo David Cornfield. David Cornfield, em 2019, caminhando com o seu discipulador, um dos seus discipuladores, mas o discipulador mais presente na vida dele ultimamente, Edmund Chan, que é de Singapura, em uma dos seus discipulados, das suas mentorias, Edmund Chan traz uma palavra para David dizendo o seguinte: você precisa se reinventar e você não tem muito tempo. David Cornfield estava na época com 67 anos, hoje ele está com 72 para 73, ele estava com 66 para 67 anos,
E ele disse que foi a palavra profética mais contundente, mais especial, mais desafiadora que ele já teve em sua vida. Você precisa se reinventar e você não tem muito tempo. David toma aquela palavra e ele toma essa palavra como uma palavra profética, não só para ele, mas também para o movimento de discipulado, pastoreio de pastores. Ele toma essa palavra para que todo um movimento de cuidado, de saúde, pudesse estar acontecendo. E ele se levanta, e isso se expande, e essa voz vai para toda a América Latina, e é incrível. Estava semana atrasada com David lá em Bogotá, e é incrível, uma pessoa de 72 anos, viva, não é? A glória de Deus, já dizia Irineu, não é? Um dos pais da igreja, a glória de Deus é o homem plenamente vivo. E é tão bom você encontrar pessoas plenamente vivas, pessoas que estão vivendo uma plenitude independentemente da idade. Talvez você esteja aqui hoje e essa palavra cabe para você. Você precisa se reinventar e talvez você não tenha muito tempo. Não seja só pela questão de que você já ultrapassou uma determinada idade, mas é porque também o Senhor quer trazer coisas novas para a sua vida. O Senhor quer renovar você. O Senhor quer agir na sua vida de maneira poderosa. E o texto que nós trazemos aí, Isaías 43, 18 a 19, é exatamente essa palavra profética de um chamado dinâmico, um chamado em constante mudança e transformação. O texto diz assim: esqueçam o que ficou para trás, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Você crê nisso? Já está surgindo na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, na sua casa, na sua igreja, já está surgindo. Vocês não a reconhecem? É o momento de você perceber, é o momento de você entender que há um kairós de Deus. Há um tempo que Deus está agindo, renovando o seu chamado, transformando o seu chamado, trazendo intensidade ao seu chamado. E ele diz: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluias, glórias a Deus. Nas nove características que David ministrou hoje aqui pela manhã, uma delas é o quê? Milagres. Nós precisamos experimentar um tempo de milagres. Milagres é parte de uma vida avivada. Milagres é parte de um ministério avivado. Talvez você entrou naquele platô, né, que Marcelo compartilhou aqui com a gente. Talvez você chegou naquele lugar e você estagnou. Você parou de crescer. Deus quer realizar um milagre na sua vida. No meio desse deserto que você está vivendo, no meio dessa terra árida do seu coração, Ele pode fazer brotar caminho, novos caminhos, brotar fontes no meio desse deserto. Esse encontro aqui é para isso. Esse encontro é para trazer ressurreição àqueles que estão mortos, é trazer esperança àqueles que estão desesperançosos, trazer cura para aqueles que estão doentes e feridos. É para isso que o Senhor nos reuniu aqui, para despertar, para curar, para renovar e para trazer novo sentido para o chamado de Deus para a sua vida. Temos alguns exemplos de chamado. O primeiro deles é que nós temos um chamado profético. Qual que é o primeiro chamado? Toda a Bíblia tem ali, né, nós temos os muitos profetas, chamados profetas maiores, profetas menores. É uma expressão que às vezes confunde você. Na verdade, todos eles são grandes gigantes de Deus. É que uns escreveram menos e outros escreveram mais, é só por isso, não é? Alguns têm livros maiores,
Vamos falar de alguns deles aqui para você entender esse chamado profético. Primeiro, o chamado de Isaías, né? Isaías, nós vemos esse chamado dele lá em Isaías 5:30, né? Então, se você puder abrir a Bíblia, ou quem está nos auxiliando lá na mídia, colocar, né, Isaías 5:30 e depois o 6:1 a seguir. Vou ler aqui nessa nova Almeida atualizada. O 30 diz assim: naquele dia o bramido contra ele será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia. A luz se escurecerá em densas nuvens. Verso 1 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. Na minha juventude, eu tenho a minha conversão aos 15 anos de idade, e na igreja que eu me converti, tinha muitos cultos de missões, tinha algumas conferências missionárias, e eu me lembro que esse texto, ele era normalmente o texto-chave, era um dos textos mais usados pelos pregadores. Alguém lembra desses momentos, ou você que ainda faz alguma conferência de missões, usa esse texto, especialmente para fazer um chamado missionário, um chamado para ser enviado, normalmente às outras nações ou às outras culturas. Mas hoje o Senhor quer fazer esse chamado para você, não necessariamente para você ir para uma outra cultura, mas Ele quer fazer esse chamado para você se dispor, para você se colocar para um chamado de ser uma pessoa saudável, uma pessoa avivada, ser uma pessoa, um líder avivado, ser um pastor avivado, para ser uma igreja avivada. Você deseja isso? Há um chamado de Deus para nós. Eu não quero desmerecer em nada as plantações de igreja, os projetos, né, de novas igrejas. Isso é maravilhoso, e que Deus continue nos dando muitas igrejas, mas que o Senhor nos dê igrejas referências, que o Senhor nos dê mais igrejas saudáveis, para que possam abençoar tantas outras igrejas. Muitas igrejas têm nascido, mas uma boa parte delas não tem conseguido atender um chamado de se entregar ao Senhor para ser saudável. Então Isaías começa com as má notícias, né? Dia de destruição, escuridão, angústia, a luz foi obscurecida, o bom rei Uzias morreu. Nas nossas orações aqui ou pela manhã, um dos colegas pastores que veio, ele assumiu um trabalho de um pastor que morreu recentemente, um bom pastor, não é? E Deus deu exatamente essa palavra para trazer ao coração dele. Eles acabaram de perder um bom pastor. Israel tinha acabado de perder um bom rei. Um tempo de luto, um tempo de determinada tristeza, né? Um tipo de desespero santo. E eu quero dizer para você que Deus chega de maneira poderosa quando você tem más notícias.
Muitos de nós, ao avaliarmos a primeira palestra, nossa nota ficou ali em torno de 5, um pouquinho mais, um pouco menos. Na oficina que eu dei sobre igreja referencial, a grande maioria que estava ali deram nota 0, nota 1, pouquíssimos deram nota 3 ou 4 na possibilidade de ser uma igreja referência. Eu quero dizer para você, quanto menor a sua nota, maior será a sua crise, e quanto maior for a sua crise, maior será o seu desespero, e quanto maior for o seu desespero, maior será o crescimento, a bênção, o favor de Deus sobre a sua vida, porque quanto maior for a sua sede, maior será a água que Ele vai derramar para saciar a sua sede. Quanto maior for a sua fome, mais Ele vai alimentar o seu espírito, o seu coração e a sua mente. Então, más notícias não são um lugar ruim de você estar. Más notícias podem significar novos, incríveis e extraordinários começos para a glória de Deus. Talvez você esteja num nível melhor, glória a Deus pela sua vida. Deus está te chamando para você ser uma referência. E aqui nós encontramos então, nova revelação de Deus, né? Vi o Senhor, o profeta entende isso, quebrantamento, né? Ele se desespera de maneira interna, um processo de santificação, uma brasa viva que purifica seus lábios impuros. Mensagem do Gedimar aqui ontem à noite, foi muito tocado sobre isso, né? Quantas vezes nós não temos permitido que o fogo de Deus permaneça aceso nas nossas vidas por causa das nossas impurezas. E impurezas estão em todos os lugares, abundantemente, pulando no seu colo, no seu olho, pulando em cima de você. Esse é um tempo realmente desafiador. Esse é um tempo que nós precisamos ouvir o Senhor e receber essa brasa viva que purifica os nossos lábios, nossa vida e todo o nosso ser. Vocês já ouviram da teologia da garça? Não? Os pantaneiros aqui possivelmente conhecem muito bem. Me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui na Transpantaneira, primeira vez que eu fui na verdade, eu acho que fazem 20 e poucos anos, e era uma época de seca, parecida com essa agora, e enquanto eu estava indo, aquelas muitas pontes, uma delas ainda tinha um lago de água significativo, e naquele lago, muito baixo, ele tinha se tornado praticamente um grande lago de lama. Centenas de jacarés, talvez milhares de jacarés naquele lago, peixes tentando sobreviver ali, e no meio daquela sujeira, daquela balbúrdia toda, tinham as garças, incrivelmente brancas, quase parecida com aquela canção Alvo mais que a neve. Eu me lembro que quando eu olhei para aquilo, o Espírito falou ao meu coração: é aonde você está, é aonde minha igreja está, no meio dessa sujeira toda deste mundo, dessa impureza toda que pulula ao nosso redor, no meio de jacarés e todo tipo de fera tentando nos destruir. Mas olha essa criatura que eu fiz, ela está nesse meio, mantendo a sua pureza, limpa, bonita e acima de tudo, elegantérrima. Já viram as garças, como elas são elegantes? Essa é a igreja do Senhor, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, essa igreja pura. O seu chamado é um chamado para pureza, né? Isaías vai receber um chamado, vai ser tocado para a pureza, e ele passa a ouvir a voz de Deus como nunca antes, né? Deus estava falando, ninguém estava ouvindo, mas Isaías se coloca para ouvir, e a resposta dele é: eis-me aqui,
Essa palavra é hineni. Essa palavra tem um sentido muito especial, ou seja, estou aqui à total disposição. Você está aqui à total disposição do Senhor, amém? Você está aqui à total disposição para ser avivado, para ser renovado e para levar essa renovação à sua igreja, ao seu espaço, ao seu mundo, aonde só você consegue chegar. Deus está te chamando para que você se entregue com total disposição. Nós temos o chamado de Jeremias, nós não vamos aprofundar em todos eles, vamos dar só uma passada rápida. Jeremias, no verso 10 do capítulo 5, ele diz assim: veja, hoje eu o coloco sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, para edificar e plantar. São 4 verbos negativos e 2 positivos, indicando que primeiro é necessário confrontar e derrubar o que está errado, para então construir e plantar o novo. Jeremias 12, já lá um pouco mais lá na frente, de verso 1 a 5, são 4 versículos de grandes perguntas e queixas, seguido por um chamado a subir de nível, quando ele diz: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O Senhor está nos chamando a subir de nível. Repita comigo: eu preciso me reinventar e não tenho muito tempo. De novo, eu preciso me reinventar e não tenho muito tempo. Esse é um tempo da gente mudar. Deus tem falado tantas coisas comigo nesse texto, muitas coisas mesmo, mas eu só vou te trazer rapidamente uma. Às vezes você está correndo, a palavra diz aqui, você está correndo com homens, você está correndo e se cansando. Ele está dizendo: olha, você precisa correr com os que vão a cavalo. Você já viu pessoas que correm a cavalo? Elas se cansam mais ou se cansam menos do que aqueles que correm a pé? Não entendi? O que o Senhor está te chamando é para você parar de correr a sua corrida e correr a corrida do Senhor. Muitos de nós estamos destruídos ou semi-destruídos. Muitos de nós estamos sobrecarregados, angustiados, que aquele chamado de Mateus 11, 28 e 29, nós precisamos dele quase toda manhã, porque nós estamos realmente vivendo num cansaço enorme da nossa alma. Você sabe por que muito desse cansaço tem acontecido? É porque você ainda tem tentado correr com as suas próprias pernas. Você não tem entendido que há um Deus. Eu sei que a ilustração é horrível, colocar Deus como um cavalo, mas assim, Deus ele tem muito mais força do que esse animal. Deus, ele criou esse animal. Então você precisa estar correndo, sustentado por um Deus que sustenta o cavalo, amém? E aí você não vai se cansar. Quem vai se cansar, e Deus não se cansa, não é isso que diz Isaías 40, ele não se cansa. E quando você faz um ministério em Deus, você também não vai se cansar. A maioria do nosso cansaço é porque a gente está fazendo um ministério, muitas vezes, na nossa própria força, na nossa própria estratégia. Numa das nossas orações aqui, um irmão estava compartilhando, que ele recentemente assumiu uma igreja, um pastor, e a pergunta dele era: me ajudem, quais são as estratégias para eu aplicar numa igreja que eu acabei de receber há 3, 4 meses. E aí ele falou da situação da igreja, com muitas dificuldades, parecidas às igrejas que o Marcelo disse que sempre pega, aquelas igrejas com mais desafios. Mira, minha esposa, meu sogro foi pastor por mais de 40 anos das Assembleias de Deus,
Louvo a Deus pelas referências que Deus deu na minha vida. Um dos homens mais íntegros que eu já conheci. Um dos pastores mais íntegros. E Mira sempre fala, meu pai foi um consertador de igrejas. Quando uma igreja quebrava, enviava pastor Gumercindo para lá. E ele ficava 3 a 6 anos, normalmente 3 a 6 anos, e aquela igreja florescia, crescia, formatava, ganhava vida, e aí então ele era enviado para uma outra, né? E ele era um consertador de igrejas. É incrível que esse pastor estava aqui buscando estratégias, e você sabe o que Deus nos deu de palavra para ele? A palavra foi simplesmente Efésios 5, assim como Cristo amou a igreja, que nós também possamos amar a nossa esposa. E a aplicação qual era? Que você ame a igreja. A única estratégia que vai fazer você avançar poderosamente no seu ministério chama-se amor. Ame a igreja de Cristo Jesus. Ame a igreja, ame a Cristo, dono da igreja, e ame a igreja. O seu ministério será um ministério muito mais leve e abençoador. Você quer correr com os que vão a cavalo? Amém? Suba no cavalo, ele está passando. Cavalo da graça, da bênção, do favor de Deus, do descanso, do amor incondicional de Deus. Pega carona nessa cauda de comer. Não, pastor Marinho, que vergonha. Não, pega carona nesse movimento da graça que Ele está fazendo hoje aqui. E voa para os lugares que Deus tem para a sua vida. Deixa todo o fardo e voa para o chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado de Abacuque. O chamado de Abacuque é para renovar a visão. Ele tem uma grande queixa no capítulo 1, verso de 1 a 4. Ele tem uma resposta do Senhor. Ele tem uma segunda queixa. Abacuque não gosta da resposta. Ele está ali, até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouve, até quando? E então ele vai trazer no capítulo 2, nos versos 1 a 3, ele fala, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Quero dizer para você, querido, você que é pastor, você pode ter queixas. Você que é líder, você pode ter queixas. Amém? Amém ou não amém? A única coisa é que você tem que direcionar essa queixa ao Senhor. Você tem que direcionar a essa queixa a quem pode ouvir a sua queixa e trazer a resposta da sua queixa. E se a resposta ainda não for satisfatória, você pode fazer nova queixa, igual Abacuque fez. E aí você se posiciona para ouvir ao Senhor. Não faça a sua queixa em outros ambientes. Estão comigo? Porque uma queixa em outros ambientes pode virar murmuração. Uma queixa em outro ambiente pode virar um coração azedo. Uma queixa em outro ambiente pode destruir sua vida e o seu ministério. Por isso, leve a sua queixa para o Senhor e chame amigos, outros profetas, para estarem com você, levando a mesma queixa a quem? Ao Senhor. Abacuque, um profeta que levou a sua queixa. Vou até te dizer, querido, se você quer ter um ministério que realmente abençoa, se você quer ter um ministério que transforma, que causa algum impacto nessa geração, seja um ministério de queixa, seja um ministério de inconformismo. Não permita a conformidade, não o comodismo, não permita isso tomar o seu coração. Levanta e traga ao Senhor. E à medida que o Senhor falar, escreva claramente a visão. Escreva.
em tábuas, para que se leia facilmente. Manda para todo mundo, firma, não é? Marca isso. O MAP, nós temos uma visão que se expressa em 3 níveis. Normalmente, essa visão, de maneira bem prática, é pastor saudável, como é, Jed? Igreja saudável, cidade saudável. Esse foi o nosso mote por algumas décadas. E, na verdade, isso significa muito o que nós somos e o que é a nossa missão. E nós temos feito disso uma voz de trombeta, através das nossas vidas e através daquilo que nós ministramos. Então, hoje, que você possa escrever o que Deus está falando para você. Um chamado como o de Jonas, o chamado de Ezequiel. Nós temos também um chamado apostólico, que está lá em Atos, não é? 1:8, eles foram enviados. E é interessante, porque esse chamado apostólico é para sair e conquistar novos territórios. Eu creio, queridos, que Deus usará a sua vida, usará nossas vidas para conquistarmos novos lugares, lugares onde não existe saúde para você como um membro de uma igreja, não existe saúde para você como um líder de uma igreja, não existe saúde para você como pastor de uma igreja. Eu creio que Deus usará sua vida, minha vida, para sermos instrumentos para levar saúde em todos os lugares, em todos os territórios, amém? Ano que vem nós desejamos trazer pelo menos umas 2 expressões. A primeira é do pastoreio de pastores que está acontecendo na América Latina. Otto Rodrigues, da Venezuela, tem feito um trabalho incrível de pastoreio de pastores. Estava olhando o relatório dele, mais de 3.000 pastores na América Latina estão sendo abençoados pelo pastoreio de pastores. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus? Eu quero que Otto venha falar para a gente. Eu quero que Otto fale do que Deus está fazendo, porque essa foi a nossa voz por mais de 20 anos, e continua sendo a nossa voz. E é bom quando você vê que essa voz, ela está impactando outras nações e outras gerações para a glória do Senhor Jesus. Então você precisa entender que você tem um chamado para ser enviado para conquistar novos territórios. Nós também temos um chamado para ser e fazer discípulos. Olha esse texto. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discípulo significa ter disponibilidade e compromisso absoluto e radical com o Senhor e a sua obra. Deixa eu falar uma frase para você. Feliz quem é discípulo. Quem é discípulo aqui de Cristo Jesus? Você é uma pessoa feliz. Mais bem-aventurado. O que é mais bem-aventurado? Mais feliz ainda é quem tem discípulos. Vou repetir. É uma grande alegria você ser um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus. Mas maior bem-aventurança ainda é você ter discípulos. Jesus era bem-aventurado. Ele podia chegar e falar aos seus discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos, que o Senhor te dê homens e mulheres que andam com você, para fazer essa grande obra para a glória dele. Fazer discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Eles foram, é interessante porque Mateus 10, eles foram comissionados para quê? Alguém ainda se lembra? Jesus sobe ao monte, passa a noite em oração, desce do monte, tem ali pelo menos, a gente entende que pelo menos 70 discípulos estavam ali, talvez um pouco mais, e ele separa e comissiona 12, lembram-se disso? Para quê? Para estar com ele, e os enviá-los a pregar, e ele deu um nome para ele.
para eles? Para serem apóstolos. Para serem o quê? Apóstolos. Mas 18 meses depois, eles foram chamados para fazerem o quê? Discípulos. 18 meses depois, houve uma graduação. Se você tem o título de apóstolo, Deus te abençoe, fique em paz quanto a isso. Mas eu quero dizer para você, a promoção é você ser discípulo discipulador. Este é o lugar. Aqueles 12 apóstolos foram graduados agora para discípulos discipuladores. Esse é o lugar que Deus tem para a sua vida. Interessante porque tudo isso nós vamos conseguir avançar se nós tivermos simplicidade. A maior ameaça à visão celestial é a nossa capacidade de complicá-la ou complicarmos a nós mesmos. Eu confesso que a minha luta hoje com a minha vida é simplificar a minha vida. Amo pessoas parecidas com Marcelo. Marcelo... Marcelo me ajuda muito a ter uma vida, a palavra talvez correta seja desapegada, que é um tipo de simplicidade. David Cornfield também é uma das pessoas com um nível de simplicidade incrível em muitas áreas da sua vida. Eu confesso que eu não sou tão simples. Eu às vezes complico mais do que simplifico. Às vezes eu crio mais situações para eu resolver do que eu deveria ter ficado sem me envolver. Esse exercício é um exercício que eu o tempo todo estou fazendo. Por quê? Porque facilmente posso me sobrecarregar e me estressar em nome de uma visão. Ainda mais quando eu vejo um Kairos. Ainda mais quando eu vejo tantas portas abertas. Marcelo estava compartilhando aqui, para a glória e honra do Senhor, igrejas como Deus é Amor. Todos conhecem Deus é Amor? Estão aí, espalhadas para todos os lugares. Uma igreja pentecostal, super fechada, cheia de usos e costumes, não é? Muito retrógrada, perdendo muito dos seus jovens e praticamente com pouca nova geração. Entende, não é, por um milagre de fazer um projeto com a Envisionar, com Josué Campanhã, um pastor batista raiz da convenção batista tradicional, que possivelmente não ora em línguas, está entendendo? Para ser assessor de uma igreja do reteté, do milagre e só da revelação. Isso é um milagre, isso é o milagre dos milagres. E eles estão em todas as regiões do Brasil. E aí, estrategicamente, olha como o homem é sábio. Eu admiro Josué Campanhã. Ele falou, eu preciso de um reteté. Achou no Marcelo Fraga. Esse aqui é flagrantemente avivado. E o Marcelo é o principal mentor e assessor dessa igreja, porque ele se identifica. E Deus está fazendo uma obra incrível no meio desse povo. Aí eu fico pensando, meu Deus, olha que oportunidade incrível. E ao contrário, você tem os irmãos menonitas, que é os tradicionais dos tradicionais, aqueles que os históricos chamam de históricos. Você está entendendo? Aqueles que ficaram perdidos no Jurassic Park, aqueles que estão em algum lugar, são os irmãos menonitas. Estão querendo revitalização, estão querendo avançar. Diante de todas essas oportunidades, nós podemos nos sobrecarregar, nós podemos perder a simplicidade. Estão comigo? E Deus está nos chamando para uma simplicidade. 3 chaves para a simplicidade. Anote aí, se algumas delas falam com você. Primeira delas, um coração totalmente entregue a Deus. Eu nunca vivi um momento da minha vida que eu tenho experimentado, para a glória de Deus, a minha maior entrega para o Senhor.
como tem sido bom. Eu tenho aprendido a perdoar meus inimigos. Mas não é só perdoar, não. Vamos ser mais bíblicos. Jesus disse que eu tenho que perdoar meus inimigos, sim ou não? Mas o que ele disse antes de eu perdoar meus inimigos? Eu preciso amar os meus inimigos. E depois de amar, eu preciso orar por eles. Eu tenho descoberto que no passado eu perdoava, mas eu não amava e não orava. Eu percebi que eu só fazia talvez 20, 30% do que Deus poderia, pelo seu Espírito e sua graça, gerar na minha vida. E de uns tempos para cá, eu perdoo, sempre, procuro ter um coração perdoador. Mas além de perdoá-los, eu passei a amá-los de todo o coração, e a orar por eles, e pedir para que eles sejam abençoados, e pedir para que a vida deles seja abençoada, e pedir para que os ministérios desses que às vezes me ferem, sejam mais abençoados ainda, que eles cresçam, que a glória de Deus apareça na vida deles, de todos aqueles que em algum momento da minha vida se tornaram inimigos, não é? Porque o que é o inimigo? É alguém que em algum momento da sua vida te fere profundamente, te rejeita, te abandona, não é? Te deixa, vai embora, nem te dá tchau, não é? É pessoas que trocam você por outros amores. Eu quero dizer para você, nós devemos perdoar, sim ou não? Mas só perdoar? Amá-los e orar por eles. Porque quem ama, que tipo de oração ele vai fazer? A oração baseada no amor. Porque se você só ora, você pode orar pedindo para um anjo vir, meter fogo nele, destruir, matar, é ou não é? Vinga, Senhor, ele lá, vinga, Senhor, o Senhor é a minha vingança. Se você não ama, talvez você vai querer meter fogo em todo mundo, mas esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é quando você ama, e aí você ora com base no amor. Isso é um coração totalmente entregue a Deus. Não é fácil, não é simples, é impossível. É somente pela graça de Deus, que é o favor imerecido. O Senhor quer que você suba de nível, amém? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, simplicidade, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pode crer, portas vão ser abertas para você, Deus vai te honrar, na verdade Ele vai te elevar cada vez mais, se você estiver centrado nele. Segundo, finanças. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles, expressão meio complicada, né? Calcanhar de Aquiles. Essa expressão diz o seguinte: isso aqui é o calo no sapato de quase todo homem e de quase todo pastor e líder. São as finanças. As finanças devem ser simples e não nos aprisionar. Dificuldades financeiras são uma das maiores fontes de preocupação que roubam nossa alegria e a nossa simplicidade, e a nossa energia, e a nossa criatividade, que nos abate terrivelmente. Fui muito edificado com um testemunho de um dos pastores que está aqui, que veio de longe. Ele compartilhou que ele teve muita dificuldade para vir. Eu acho que ele veio só porque ele já tinha feito a inscrição. Por isso é bom você pagar antes. Porque quando você paga antes, você fica com aquela dorzinha que você vai perder seu dinheiro. E aí, não é? Porque alguns fizeram inscrição, não pagaram, não compareceram. Então, e ele falou assim: eu fiz esse final de semana, foi um final de semana de muito trabalho, de muito investimento na vida da igreja. Eu estava cansado, quase sem voz, esgotado, mas eu vim. E ele compartilhando que Deus já tem feito muitas coisas aqui na vida dele. Mas ele deu um testemunho, ele falou assim: eu vim também, porque, não me lembro se 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós estávamos num grupo aqui. Ele não mora mais aqui nesse estado, veio de outro estado.
Nós estávamos num grupo aqui. Eu estava com muitas dificuldades financeiras, mas ali aquele trio de cuidado pastoral orou pela minha vida. E você profetizou sobre a minha vida. Eu falei, eu sou profeta também. Lembra? Você tem um chamado profético. Nós temos um chamado profético. E você profetizou que nunca mais eu teria dificuldades financeiras na minha vida. Ele falou, e essa profecia se cumpriu na minha vida. Eu já tenho mais de décadas que eu tenho não só o suficiente, mas Deus tem me abençoado de maneira abundante. Mas sabe o que eu entendi? Não é que Deus possa ter dado muita coisa para ele. Eu entendi que Deus deu para ele um coração simples, suficiente para que ele celebre o que Deus tem dado na vida dele. Entenderam? Deus te abençoa na simplicidade. Essa é uma área que eu estou crescendo, porque essa é uma área que eu facilmente complico, porque um dos dons principais da minha vida é o dom da fé. E quem tem o dom da fé se complica, mas Deus usa também o dom da fé. Amém? Se você tem o dom da fé, flua nele para a glória do Senhor Jesus. Por último, eu quero caminhar com você dizendo que na simplicidade você precisa de tempo. Precisamos administrá-lo com margem, graça e liberdade. Muitos pastores não conseguem administrar seu tempo, nem líderes. Não tem nenhuma margem. Eu já fui assim, não tinha nenhuma margem. Sobrecarregado. Nos últimos anos eu fiz uma estratégia na minha agenda. Eu concentro toda a minha atividade ministerial pesada, terça, quarta e quinta. Quais os dias? Eu tenho mais ou menos 6 a 7 microgrupos que eu tenho terça, quarta e quinta. Nossa equipe nacional do MAP, nossa equipe do ISD, nossa equipe pastoral, que nós reunimos todas as terças e quintas pelas manhãs. Eu concentro tudo nesses 3 dias. Confesso para você que eu termino esses 3 dias bem esgotado. Mas sabe qual é a minha maior alegria? É eu saber que a sexta está livre. Eu saber que a sexta eu não tenho agenda nenhuma na sexta-feira. Eu sei que você arregalou o olho. Eu sei que isso é um sonho de consumo para você. E na sexta é quando eu tiro, por exemplo, o meu retiro pessoal com Deus na última sexta-feira de cada mês, que vai ser essa próxima sexta. Porque eu não tenho agenda nesse dia. Essa agenda é separada para que uma vez por mês eu me retire, ou para a chácara, ou para algum lugar de retiro, e passe o dia com o Senhor. Essa sexta, às vezes, quando surge uma oportunidade grande, incrível de ministério, eu posso usá-la. Essa sexta, eu posso organizar as coisas em casa, que às vezes não dá tempo de organizar. Estão comigo? Você precisa ter algumas folgas. A gente estava conversando, vindo para cá, né, gente? E ele perguntou, você descansou? Eu falei, eu consegui 35 minutos nessa tarde. Modo avião no celular, deitei, aquela penumbrazinha, aquele ar ligado, 35 minutos nos braços do Pai em total descanso. Minha esposa, muito querida, estava fazendo algumas coisas, preferiu não entrar no quarto para não me incomodar. Eu vi que ela deitou no outro cômodo, para ela ter um descanso. E eu acordei com o celular despertando, um pouquinho antes, 2 minutos antes de ele despertar, eu acordei, renovado, tomei um banho, e cheio de alegria, falei, nós vamos para mais uma aventura. Tem mais uma aventura para nós. Tem os seminários da tarde, e tem uma noite para a gente celebrar, e para a gente, se encher de Deus e do Espírito,
com um chamado renovado, com uma simplicidade de vida, para que a gente construa um movimento para a glória de Deus. Tomei um banho, fui para o hotel buscar meus amigos e cheguei aqui energizado. Ou seja, pequenas folgas, às vezes pequenas mesmo. 35 minutos não é muito, mas às vezes é o necessário que você precisa. Faça alguma coisa para você simplificar a sua vida. Rory Vaden, em seu livro Procrastinar de Propósito, se você não leu, você precisa ler. Se você pega um resumo na internet, entra na IA, pede um resumo para ela, ela vai te dar. Esses 5 princípios dele são maravilhosos. Eu tenho aplicado na minha vida. Eliminar permissão para ignorar. Tem coisas que eu estou ignorando. Automatizar permissão para investir. Delegar permissão para ser imperfeito. Quem não consegue conviver com a imperfeição, nunca conseguirá delegar, especialmente os perfeccionistas. Procrastinar permissão para deixar incompleto e concentrar permissão para proteger o essencial. A gente chama isso de funil do foco. O funil. Pega todas as suas atividades, põe nesse funil. Elimina algumas, delega outras, automatiza outras, procrastina de propósito, espera o tempo futuro e concentra naquelas que é o dia, hoje, que o Senhor te chamou para esse momento. Amém? Eu preciso terminar realmente. Final da pandemia, nós tínhamos já o seminário de teologia aqui há mais ou menos 25 anos. E a cada 2 anos eu repetia a mesma matéria. Então você imagina, tinha matéria que eu já tinha dado 7 vezes, 8 vezes. E aí no final da pandemia eu resolvi automatizar. Resolvemos gravar todas elas. Fizemos 25 matérias, cada uma com 14 a 16 aulas, deu 300 e poucas horas aulas. Mandamos editar, pagamos um recurso significativo, colocamos numa plataforma EAD, e o nosso seminário hoje é todo automatizado. Temos turmas que funcionam aqui, turmas que funcionam em Campo Grande, Brasília, todas as regiões, igrejas parceiras, Sinop tem uma turma, e outras igrejas parceiras abrindo no interior, as turmas do seminário, porque é automatizado. E a nossa turma funciona assim, nós temos um pastor, um líder responsável, que reúne aqui um dia à noite da semana, para assistir às aulas, fazer aplicações, discutir, conversar, aplicar o seu contexto. E é muito interessante, porque às vezes eu estou aqui na quinta-noite, fazendo qualquer outra coisa, por exemplo, vou estar quinta agora, auxiliando numa classe aqui, e eu estou aqui e ouço uma voz parecida com a minha. Eu falo, mas parece que é você. E aí eu vou chegando mais perto. São as aulas que eu gravei, que os alunos do seminário estão ouvindo aqui. Entendem como você pode remir o seu tempo? Como você pode multiplicar você através da automatização? E eu termino com o movimento Ezequiel 37, 40, 46 e 47, onde ele fala do vale dos ossos secos, que são os odres servidas. Talvez você chegou aqui para essa conferência, para esse tempo, com muito pouca vida. Você estava ajuntando os ossos secos do seu vale da vida. Talvez você chegou aqui com muita ou com bastante dificuldades. Ezequiel 40, 46, ele vai falar do templo, da estrutura do templo. Às vezes, nós pastores temos um foco excessivo em estrutura. Nós precisamos equilibrar o vinho com o odre. Nós precisamos equilibrar o avivamento e a estrutura para conter esse avivamento. E Ezequiel nos fala sobre esse rio de água vivas em 47, que é o verdadeiro movimento. Muitos pastores e igrejas estão secos, odres secos. Às vezes faltando vinho, e às vezes faltando vinho e odre. E aqui a água, eu achei fantástico isso, lendo esse texto de Ezequiel 47. É que a água, ela se torna mais abundante e mais profunda
quando ela fica cada vez mais longe da estrutura do templo. Repararam isso? Vou repetir. A água fica mais abundante, mais poderosa. O texto vai dizer que espécies de peixes são numerosos quanto o mar grande. Toda a sorte de árvores frutíferas crescem a estas margens. Mas a qual margens? As margens dos rios profundos da unção e do avivamento. Às vezes nós precisamos de um pouco mais de estrutura, mas na maioria das vezes nós temos muito mais estrutura do que odres, do que vinho e rios de água viva. Há um chamado hoje à noite para a gente sair para fora. Um dos desesperos meus, e na oficina que eu fiz agora se revela isso, que são pouquíssimos os pastores e igrejas que têm graça para pensar em outros pastores e igrejas da sua cidade. Você retém o vinho, você retém só na sua congregação, você retém só na sua base. E eu quero dizer para você, não retenha, libera isso, vá por essas águas, vá mais longe, porque quanto mais longe você for, mais vida de Deus terá. Estão comigo? Quanto mais longe você for, mais glória, presença, abundância e bênção de Deus. Não se prenda a estruturas. Eu ouvi um testemunho, vou terminar com ele, de uma igreja nos Estados Unidos. Essa igreja, uma vez por mês, eles faziam um culto fora do prédio, uma vez por mês. Eles vinham para o culto, lá é domingo de manhã, vocês sabem, a cultura norte-americana, o principal culto é domingo de manhã. E o pastor não avisava nada, e toda a congregação chegava para o culto. E naquele domingo o culto não era no templo, na estrutura, no prédio. O culto era em alguma praça, em algum espaço público, próximo ali da igreja. E todo mundo era direcionado para lá. Para lá. E lá, obviamente, já tinha uma equipe um pouco antes, que montava ali rapidamente uma estrutura de som. Tinham já algumas cadeiras, dessas muito simples, fáceis de carregar. Distribuía cadeiras para todo lado. E naquele domingo, o culto era águas fora do templo. Estou sonhando com isso aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. Sábado passado, e eu já estou vendo o lugar. Eu saí aqui, queria comer um espetinho, fui no Zé do Espeto, que há 30 anos serve espeto, e eu como esse espeto dele e amo. Só que quando eu estou indo, nesse ponto que eu pensei que nós podemos fazer o nosso culto das 18 horas no domingo, tinham montado uma estrutura, um pequeno palco, e tinha uma banda tocando. Eu falei, meu Deus, copiaram a minha ideia. Alguém foi na minha frente. Perdi o timer. Só que quando eu cheguei, era um grupo de um pagode mundano. E a galera dançando. E muita bebida. E muita coisa difícil acontecendo ao redor daquele lugar. E o Espírito testificou comigo. É aí, Marinho, que a minha igreja tem que estar. É aí que o meu rio tem que chegar. É aí que o meu culto tem que ir. Às vezes nós nos desculpamos aqui porque nós temos algumas dezenas de células espalhadas pela cidade e dizemos, nós já saímos para fora do prédio, nós já estamos em vários endereços, em várias casas. É verdade, já é uma forma da gente estender e essas águas saírem por debaixo dessas portas aqui e vazar para a cidade. Mas eu sinto que Deus quer mais. Que essas águas vazem da sua igreja, que essas águas vazem da sua vida, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua viagem,
aonde você estiver, que lá essas águas do templo cheguem neste lugar e que haja vida. Vocês e eu vamos nos unir, amém? Para levar essas águas mais longe, as águas da saúde pessoal, as águas de uma vida avivada e saudável, e as águas de uma igreja avivada e saudável para as próximas gerações e para todos os lugares aonde o Senhor nos enviar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e depois nós vamos ter as nossas dinâmicas de grupo para terminarmos.